안녕하세요. Oi, pessoal. Primeira coisa que eu quero dizer hoje é que eu tô muito feliz em ver a evolução de todos, com relação aos tons, claro, que é o momento da gente praticar. Eu percebo que todo mundo tá seguro já e já sabe qual é a regra para fazer uma declaração, descer o tom, para fazer uma pergunta, subir o tom, para fazer uma frase sugestiva, tom neutro, para fazer uma frase exclamativa, ó. Você pode balançar um pouquinho esse tom. É claro que a regra diz que você não deve subir nem descer, mas a depender da sua emoção, já que a frase exclamativa é uma frase que envolve muito mais emoção do que uma simples declaração, é claro que esse tom pode dar uma chacoalhada ali no final. E a gente viu isso no exemplo lá, inclusive com a professora falando, né, e fazendo, gesticulando dessa forma. Isso depende muito da emoção. E vimos também o tom para as frases imperativas, frases de ordem, descendo o tom. Todo mundo sabe isso aqui, eu vi na tarefa, tô feliz, tô satisfeita, mas vamos agora continuar. E para essa aula nós vamos começar a verificar como fazer a entonação. Será que tem algum toque, alguma dica, alguma coisa? Quando nós estamos falando de sentenças, na verdade de orações, que é aquela frase grandona, que tem mais de um verbo, que tem um conectivo. Como é que fica a entonação isso aí? Vamos lá, conferir junto. Bom, eu vou ler algumas frases para vocês, vou pronunciar aqui e vocês observem o que está acontecendo, tá? Então, olha só, eu vou ler aqui, vou pronunciar, vou tentar olhar para vocês o máximo. Observem o que está acontecendo e aí vão criando a teoria de vocês. Primeiro eu vou pronunciar uma declaração, ou seja, uma frase simples, uma cláusula, e depois eu vou pronunciar uma outra frase. São duas frases. Na sequência eu vou conectar, ok? 저는 브라질 사람이에요. 저는 브라질 사람이에요. Isso é uma declaração, eu tô descendo o tom, olha só. 저는, essa subidinha já sabe porque nós destacamos o tópico. É uma opção de colocar o 는 e ainda assim estou dando mais ênfase, inclusive com a minha voz. 저는 브라질 사람이에요. 브라질 사람이에요. Outra frase que eu quero conectar com essa daqui a pouco é 한국어를 공부해요. Claro que eu omiti o sujeito, porque o sujeito é o mesmo. Fica redundante, não é? Mas eu poderia dizer 저는 한국어를 공부해요. Vamos omiti-lo para não ficar repetitivo. Então eu tenho dois verbos, duas frases e eu quero conectar. O sujeito é o mesmo, não vou precisar repetir para não ficar redundante. Como eu posso conectar essa frase? Primeira opção, vamos fazer a conexão, a união dessas duas cláusulas com o co. O mais simples, porque a gente já praticou. Quando é que a gente usa co? Sendo bem resumida, porque aqui não é aula de gramática, o nosso foco é ver como vai ficar essa entonação em toda a sentença, em toda a oração. O co, de maneira geral, é usado para conectar cláusulas, que a gente chama de frases, que não tenham uma relação temporal entre si. 저는 브라질 사람이에요. Eu sou brasileira. Olha a outra frase que não significa, não exige que haja um lapso temporal sequencial. A outra frase é 한국어를 공부해요. Eu estudo coreano. São frases que não têm uma relação direta entre si. A única coisa que elas têm em comum aqui é o sujeito, 저, que é o mesmo. Mas eu estou conectando em coreano usando o verbo ida, que é um verbo cópula, e usando também o verbo 공부하다, que é um verbo de ação. Então são dois verbos, ideias diferentes que não se relacionam entre si, ser e estudar. Então, para unir essas frases que não tem essa relação de lapso temporal, não é uma coisa que leva a outra, não é fazendo uma coisa que eu chego a outra, eu posso usar o co. Vamos conectar as duas? Observem a maneira que eu vou pronunciar essa oração, já que tem mais de um verbo. E vou conectar as frases que estão dentro dela com o co. 저는 브라질 사람이고 한국어를 공부해요. 저는 브라질 사람이고 한국어를 공부해요. 저는 dei uma subidinha ali, né, por causa do tópico, eu quero dar essa ênfase também. 저는 브라질 사람이고 한국어를 공부해요. 한국어를 공부해요. De novo. 저는 브라질 사람이고 한국어를 공부해요. O que é que está acontecendo aqui? O que é que vocês conseguiram notar quando eu faço o go? Será que eu estou subindo o tom, eu estou descendo, eu estou ondulando ele? O que é que eu estou fazendo aqui? Se você prestou bem atenção, você deve ter notado que eu fiz uma pausa. Era isso que eu queria que vocês percebessem sem que eu tivesse que dizer. Então, conectivos são termos que irão aparecer
dentro de orações, que é aquele conjunto de frases, para uni-las. Um deles é o go, que é usado de maneira mais geral, quando as frases não têm uma relação temporal entre si, quando a primeira não necessariamente leva à segunda. E no caso de usarmos esse conectivo, toda a frase sendo uma declaração, porque observem, toda a frase, no fim das contas, é uma declaração, permanecerá obedecendo a regrinha de frases declarativas, que é o quê? Descer o tom. A diferença é que dentro dessa oração existem duas declarações. E na primeira, já que ela agora não é uma simples declaração, ela agora é parte de uma oração e ela recebe um conectivo. O verbo não é mais conjugado, como ieyo, mas sim i com o go para conectar. Nós usaremos essa oportunidade para fazer uma pausa. Eu fiz a pausa devagarinho, não é necessariamente assim, tá? Eu só queria que vocês prestassem atenção que o tom não é o ponto aqui, quando nós conectamos cláusulas para formar uma grande oração. Vamos fazer mais uma agora com sujeitos diferentes. 엄마는 한국에 갈 거예요. Declaração, descendo o tom. 엄마는 한국에 갈 거예요. Outra declaração. 아빠는 일본에 갈 거예요. Inclusive o verbo é o mesmo, mas os sujeitos já são diferentes. Informações diferentes que eu preciso conectar numa grande oração. Como é que eu uno essas duas cláusulas? Vamos usar o go. Por quê? Bom, o go é geral. Para usar o go, eu não preciso ter uma relação de lapso temporal, e aqui não é o caso mesmo. Eu não preciso justificar uma frase para outra, também não é o caso. Então, vamos usar o go. Vamos unir as duas? Como é que vocês fariam? Me falem aí. Imagino que vocês já formaram aí essa frase, essa grande oração. Isso. 엄마는 한국에 가고 아빠는 일본에 갈 거예요. Muito bem, muito bem. Ah, mas eu não acertei não. Por que tá 갈 거예요 só no final? Ficou estranho isso pra mim. Vou explicar rapidinho porque isso é gramática, tá? Quando a gente usa o go como um conectivo, usualmente, geralmente, comumente, coreanos irão marcar o tempo dessa oração, já que é um conjunto de frases, de cláusulas, o tempo verbal dessas duas ações vai ser determinado lá no final de toda essa oração, ou seja, no verbo que vem no final. Então, eu estava falando do passado, de algo no passado. Eu saberei, mesmo que seja uma oração grandona, que estamos falando do tempo passado, que essas ações, esses verbos aí estão sendo utilizados no tempo passado, ambos, certo? Então, a marcação do tempo dessa oração grandona vai estar no verbo do final. Para o verbo ali das outras frases, das outras cláusulas que estiverem nessa oração, nós vamos acrescentar o go, como fizemos aqui agora. Olha, eu vou fazer com 3 sujeitos. Vou juntar 4 cláusulas, 4 frases numa única oração. E vocês vão ver que o tempo verbal só vai ser marcado no final, no último verbo da frase. Com as demais que recebem o go, não precisa fazer isso. Bem? Vamos lá fazer juntos? Vamos falar da mamãe, do papai, do irmão mais velho e da irmã mais nova. Vamos lá, vocês conseguem também. Faz comigo. Vai olhando aqui as imagens, tenta ir fazendo comigo. Eu vou bem devagarinho, certo? Depois a gente coloca num ritmo mais natural. 엄마는 한국에 갈 거예요. Declaração, descendo o tom. A outra declaração. 아빠는 일본에 갈 거예요. Outra declaração. O 빠는, estou dizendo o pá porque no nosso projeto a maioria, na verdade 100% são meninas, são mulheres. Então, o 빠는, você pode dizer 누나, você pode dizer 형, depende aí de quem está assistindo esse vídeo. Mas o 빠는 미국에 갈 거예요. E, para finalizar, 여동생은, a irmã mais nova, 여동생은 브라질에 갈 거예요. Viram? 4 personagens, 4 sujeitos, e eu quero conectar essas frases, informações diferentes. 한국, 일본, 미국, 브라질. Lugares diferentes, não dá pra gente dizer que todo mundo vai para um lugar só. Temos que conectar isso aqui. E vamos usar o go. Você consegue fazer comigo. Vou te dar 5 segundos e vou aguardar você aí, pra gente fazer junto. Enquanto isso, aproveitando, o uso do nan. Para quem está no projeto vai saber que para usar o nan nós temos 4 casos de uso, vimos lá na gramática, mas para quem não está, só para dar uma forcinha aí, colocamos o nan em todas essas declarações que eu citei aqui.
porque nós estamos introduzindo assuntos novos. Caso 1 de uso da partícula de tópico. Além disso, de certa forma, é um contraste. Mas eu ainda diria que é o caso 1 acontecendo aqui, porque estamos introduzindo informações sobre pessoas diferentes, informações novas sobre a mamãe, sobre o papai, sobre o irmão mais velho, sobre a irmã mais nova. Então, a cada vez que eu preciso introduzir um assunto novo, partícula de tópico. Por isso que eu optei por colocar partícula de tópico nas declarações. E a gente vai manter isso, até porque são pessoas diferentes e cada um tem a sua frase específica, a sua ação específica e o seu lugar específico para onde está indo. Vamos lá então, estão preparados? 엄마는 한국에 가고 아빠는 일본에 가고 오빠는 미국에 가고 여동생은 브라질에 갈 거예요. Viram o tom descendo aqui? É aqui no final que o tom desce. É uma oração grandona, várias informações, vários sujeitos, né, vários termos que indicam lugares diferentes. O verbo, apesar de ser o mesmo, é complementado, né? O complemento do verbo, esses lugares aí usados, marcados pela partícula E, são diferentes, são termos diferentes. Eu não posso unir tudo com um verbo só, com um lugar só. São informações que precisam se conectar e, por não haver um lapso temporal relacionando uma coisa com a outra, isso aconteceu primeiro, isso veio depois, isso, aquilo, outro, eu vou usar, já que não tem esse requisito, já que é algo mais geral, eu vou usar o go. Vejam que não existe tom em go. Ah, mas eu queria fazer um tomzinho assim, sabe? Kako, usar esse go, que eu já fiz muitas vezes com vocês também. E é por isso mesmo que eu preciso parar agora para explicar algo para vocês também. Então, basicamente, todo esse trabalho de conversar com vocês e fazer aquela entonaçãozinha com o go, que na verdade não é necessária, go, que eu sempre fazia, Hakyo e kako, lembra que eu fazia isso? Lá nos treinos orais do grupo do WhatsApp e tudo mais? É para dar a ênfase, porque naquele momento nós não tínhamos e ainda não temos essa base gramatical, não temos material incluindo isso, não temos nada quanto ao uso do go. Agora é que a gente começa a trazer isso mais detalhado. Agora sim eu posso cobrar de vocês que saibam que o tom do go para essas conexões não é necessário. Não é necessário descer o tom como a gente faz no final da declaração. Não é necessário subir, porque subir é para pergunta também, por mais que a gente quisesse, né? Para dar o exemplo aqui melhor para vocês, eu vou mostrar um trechinho de uma entrevista. Vocês devem conhecer esse dorama, ele é muito famoso, que é o Pousando no Amor. E o Hyun Bin, né, que é o ator que fez lá o personagem principal, um dos personagens principais, ele vai falar algumas frases, ele está respondendo a uma entrevista. Vocês vão ver a legenda embaixo para entender, né, o que ele está falando, mas vocês vão ver quando ele falar o go, tá? Eu vou dar sempre uma setinha, uma sinalizada para vocês verem que não existe entonação, mas que em alguns momentos, inclusive eu vou colocar outros trechinhos aqui, vocês vão ver que pode aparecer ali um tom, pode ser que não saia tão neutro assim, pode ser que saia go, pode ser que saia go, pode ser que saia go. Não há, então, uma regra de tom para pronunciar esse go quando estamos falando de orações. Agora, claro, se eu quiser demonstrar ao meu ouvinte que eu ainda tenho mais a falar, ou então, espera um pouquinho que eu estou pensando aqui o que eu vou dizer, ou então, eu preciso respirar, né? Então é algo que não dá pra gente controlar e a gente vai fazer sem essa preocupação com relação aos tons, como vimos lá para as regrinhas das frases, certo? Vamos ver na prática, porque eu tô falando, já tem aqui um tempão, e o importante é quando a gente vê eles colocando isso em prática, para ficar mais fácil e claro de entender. Então vamos lá. 사리를 지켜주고, 사리를 지켜주고, 사리를 지켜주고. 저는 촬영이 없고 오늘 하루가 조금 한가하다는 기분이 들 때 이제 커피 이렇게 한 잔 하면서 소파에서 아무 생각 없이 이렇게 멍하게 있는 저는 촬영이 없고 Vamos falar do uso do só agora. Na verdade, essa conjunção vem lá do 그래서. E a gente pode usar para conectar cláusulas, formando uma oração com asó, osó ou resó. Não é aula de gramática, minha preocupação é mostrar para vocês apenas que não existe essa preocupação, não existe essa regra, esse cuidado específico em, tem que subir, tem que ondular, tem que descer o tom. Depende do ritmo, depende aí de como você vai fazer o destaque para o que você quer. Então, o só é uma conjunção que a gente usa para unir cláusulas, só que a diferença do
go para o so, uma das principais é que lá no go não é necessário haver uma relação entre a primeira frase e a segunda. Por exemplo, eu fui ao shopping e comprei uma roupa nova. Nesse caso, para você comprar uma roupa nova, você precisou ir ao shopping. Certo? Então, essas orações, elas têm uma relação muito próxima. Aqui não dá para usar o go. Aí sim eu uso o só. Vamos fazer o uso do só, o só ou só. Vocês sabem mais ou menos como usar, porque a gente já abordou isso rapidamente nos treinos orais. Não vamos poder aprofundar em gramática aqui para não ficar tão longo o vídeo. Mas, quando usarmos essa terminação, lembrando que os conectivos servem para quê mesmo? Para a gente respirar, fazer uma pausa, pra gente não sair lendo desembestado, como diz lá no Nordeste, pra gente não sair lendo assim sem controle nenhum. A terminação a só, ré só, então precisa ser algo que nos lembre que nós precisamos fazer uma breve pausa, mesmo que seja rapidinha, certo? Respirar, rapidinho, nem que seja assim. Então, vamos lá. Olha o meu exemplo aqui. Eu tô conversando com alguém e alguém diz: 이번 주말에는 뭐 할 거예요? 이번 주말에는 뭐 할 거예요? Pergunta. E a pessoa diz assim: 이번 주말에는 제가 친구를 만날 거예요. 그리고 드라마를 볼 거예요. Duas declarações, não conectei. Vamos conectar? Vou dar duas opções aqui de resposta, unindo essas duas cláusulas. 제가 이번 주말에 친구를 만나고 영화를 볼 거예요. Usei o go. 제가 친구를 만나고 ficou neutro, ficou solto. Exatamente isso. No começo eu vou estar insistindo para que vocês lembrem que eu estou usando um conectivo ali. Eu estava fazendo bastante isso, né? 만나고, e dava aquela ênfase no go. Por quê? Porque a gente não tinha base gramatical. A gente tem agora. Então não precisa fazer essa ênfase toda, tá? 친구를 만나고 드라마를 볼 거예요. Aqui desce o tom no final. Isso aqui eu vou ficar de olho, hein? Então, não se preocupem com o tom disso aqui, desse go, tá? Mas é realmente o go que eu devo usar? Vamos ver qual é a minha intenção. A minha intenção é dizer que no final de semana, 이번 주말에, eu vou encontrar o meu amigo e, claro que quando eu encontrar o meu amigo estando com ele, nós iremos assistir um dorama. Então, eu não vou assistir o dorama sem encontrar o meu amigo. É o go mesmo que eu vou usar? Não, nesse contexto, já que eu sei que é dessa forma que vai acontecer, eu não vou usar o go, eu vou usar o 서. 친구를 만나서 드라마를 볼 거예요. 친구를 만나서 드라마를 볼 거예요. 친구를 만나서 드라마를 볼 거예요. Viram que não tem tom? Depende muito do ritmo que eu falo. Então, corrigindo aqui, né? só, certo? 만나다, 만나, já tem o som do eu só acrescento só. Parte de gramática também, não vou aprofundar nisso não. Vamos só pegar aqui rapidinho com relação à entonação, certo? 만나서 볼 거예요. Viram também que o tempo verbal de toda a oração está aparecendo apenas no final. 볼 거예요. Que é a terminação que indica o tempo futuro. Então, eu sei que encontrarei o meu amigo, apesar de eu dizer 친구를 만나서, apesar de ter o só ali, não ter um indicador de tempo verbal, eu tenho que olhar para o verbo do final da oração para saber em que tempo é que ela está sendo usada. Eu encontrarei o meu amigo. Por que é encontrarei? Por que não tem ali 만날 거예요? Porque eu precisei conectar essa cláusula com a próxima. Então, o marcador, a indicação do tempo dessa oração inteira estará no verbo do final, certo? Então, voltamos para a gramática de novo. Bom, agora então vamos para a prática. Na língua coreana, vamos verificar como é que eles fazem isso. Vocês vão ver que existe uma tendência de dar uma puxadinha nesse só, né? Nesse só, ré só, mas nada que a gente precise se preocupar, porque é como eu falei, é ritmo, é velocidade que vai determinar muito aí se a gente vai ondular um pouquinho esse tom ou deixar mais neutro. Vamos ver aqui exemplos em entrevistas também de doramas e eu volto daqui a pouco pra gente finalizar. Mas antes da gente ir para as entrevistas e ver como os coreanos fazem isso na prática, aprofundando um pouquinho o uso do só e ré só. Não é só nesse caso só. Existem outras situações também para usar como exemplo aqui. É quando nós temos uma ação, nós praticamos uma ação porque nós temos um plano. Certo? Se eu for aprofundar nisso aqui, eu não acho necessário, mas eu vou colocar, porque eu imagino que tem gente que tem muita dúvida sobre isso. Eu pratico uma ação em função de um plano. Qual é uma ação comum que eu pratico na minha rotina? Uma ação importante e comum para mim é um tomhada, fazer exercícios, me exercitar, um tomhada. Mas eu tenho um plano. Por que eu me exercito? Por que eu faço isso? Existe uma lógica. O meu plano é ser saudável. Então,
운동해서, olha, porque o verbo é 운동하다, tira o da, o ha vira re, só, tá? 운동해서 건강하다, ser ou estar saudável. Me exercitarei e serei saudável. 운동해서, não posso colocar no futuro aqui, 운동해서 건강할 거예요. Me exercitarei e serei saudável. Então, vocês vão ver que eu tô dando uma ênfase ainda no a só, ré só. Por quê? Porque eu ainda preciso que vocês atentem para a função dessa conjunção aqui. Mas vamos fazer como deve ser feito naturalmente. 운동해서 건강할 거예요. 운동해서 건강할 거예요. Viram que não existe uma regra para isso, depende muito do ritmo, de quando eu quero fazer a pausa, enfim. Acabamos de ver aqui, então, quando nós praticamos uma ação porque nós temos um plano. A ação, 운동하다, fazer exercícios, se exercitar. 건강하다 é o meu plano, é ser saudável, no futuro, né? Nesse caso que eu optei por dizer, tá? Então, é um outro caso de uso de a só, ré só, para conectar duas frases em que a primeira representa a minha ação e a segunda representa o meu plano. Por que é que eu estou praticando essa ação? Para levar a esse plano aqui, porque eu preciso colocar esse plano em prática, certo? Outro caso de uso de a só, ré só, pra gente fechar aqui, eu sei que é muita informação, é quando nós queremos justificar uma coisa com a outra. Isso aqui a gente aborda no projeto rapidamente. Quando uma coisa leva a outra. A primeira frase é a causa e a segunda é a consequência. Olha um exemplo simples. 비가 와서 지금 집에 있어요. De novo, respirando, ó, porque isso é pra pausa, né? Essa é a intenção mesmo. 비가 와서, viram? 비가 와서 지금 집에 있어요. 비가 와서 지금 집에 있어요. 비가 와서 지금 집에 있어요. Viram? Depende muito da velocidade, do momento que eu preciso fazer essa pausa. Agora que vocês já conhecem aí um pouco dos casos de uso do ko e do só, vamos ver nesse momento, porque já vimos do ko, o uso do a só, ré só em orações, que é aquelas frases grandonas, conectadas entre si. Aqui em entrevista de dorama, eu vou dar um toquezinho, uma sinalizada na tela quando acontecer do personagem, da celebridade, falar com o uso dessas conjunções, para que vocês consigam notar que não existe uma regra específica, mas depende muito mais da nossa velocidade, das pausas que precisamos fazer, para que nós apenas nos preocupemos daqui para frente com relação à entonação ali no finalzinho de toda a oração. Vamos conferir. 처음 만나서 이 상대 배우에 대해서도 알아가는 시간들이 필요하다면 처음 만나서 이 상대 배우에 대해서도 알아가는 시간들이 필요하다면 처음 만나서 이 상대 배우에 대해서도 알아가는 시간들이 필요하다면 처음 만나서 이 상대 배우에 대해서도 알아가는 시간들이 필요하다면 작아지는 기분도 또 느낄 때가 있어서 작아지는 기분도 또 느낄 때가 있어서 작아지는 기분도 또 느낄 때가 있어서 Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Nós não vamos abordar o myeon nesse vídeo. Ficou muita coisa para assimilar. E são dois tópicos muito importantes. O uso do ko e da terminação a só, ré só. É algo que gera muita dúvida para muita gente. Eu espero que essa aula ajude bastante. Quem tiver dúvida, deixa aqui nos comentários. Se não for do projeto, pode me procurar. Meus contatos estão aí à disposição. E quem for do projeto, essa semana tem tarefa nível hard. Encontro vocês lá. Até mais!